gere vida, Senhor. Quero profetizar nessa noite que a vida que está na palavra de Deus, que a vida que está em mim, que a vida que está nessa igreja, que é Cristo Jesus, possa gerar bons frutos em cada um de vocês nessa noite. Espírito, se a tua palavra está em cada pessoa nessa noite, eu te peço, Espírito Santo, se essa pessoa ainda não entendeu, Senhor, que tem a vida dentro dela, Senhor, se essa pessoa não entendeu ainda que precisa produzir os frutos dignos de arrependimento, Senhor, que ela venha entender nessa noite, Senhor, que o propósito dela viver nessa terra é gerar bons frutos. Gera, Espírito Santo, bons frutos nessa pessoa, neste homem, nessa mulher, Senhor. Venha gerar nesse altar aqui vários pastores, vários ministrantes, Pai, vários evangelistas, Pai, vários adoradores, Pai. Venha gerar nessa congregação, Pai, um espírito de humildade, de simplicidade, um espírito de pessoas vão sair daqui, meu Pai, gerando vidas, transformando vidas, Pai. Salmos capítulo 1, versículo 2, que diz: pois será como a árvore plantada junto ao ribeiro de águas, a qual o seu tempo vai produzir fruto. Sem Cristo nós não podemos fazer nada, só a vida nele. Gera a vida na palavra de Deus, porque sem Cristo nós não poderemos fazer nada. Uma árvore frutífera é uma árvore que dá frutos que são consumidos ou usados por pessoas ou animais ou seres humanos. Todas as árvores que são plantas com flores produzem frutos. Ou seja, Jesus dizia uma parábola a todos que ouviam. Um homem tinha uma figueira plantada na sua vinha e foi procurar nela fruto, não achando, e disse ao vinhadeiro: eis que há 3 anos venho procurar fruto nessa figueira e não acho, corta, porque ocupa ainda a terra inutilmente. É uma pergunta que ele fez. E respondendo ele, disse-lhe: Senhor, deixa este ano até que eu escave em redor, coloque esterco, e se der fruto, ficará, e se não, depois mandarás cortar. Sem Cristo nós sabemos que não podemos fazer nada, muito menos produzir ou gerar bons frutos. Porque João 15:5 diz que Jesus é a videira verdadeira, e o povo de Israel, inclusive nós também, somos as varas. E se nós estamos na videira, que é a vida, que gera vida, e é por ela que vem os bons frutos, nós temos que produzir bons frutos. Então, sem Cristo, sem o Espírito Santo, eu e você nessa noite não podemos fazer nada sem o poder de Deus nas nossas vidas. Mas de fato, em Cristo Jesus, nós podemos operar neste mundo caído, depravado, um mundo que muitas pessoas estão andando à deriva, como um barco desgovernado, sem saber para onde ir, porque não quer mais ser conduzido pelo capitão que é Jesus, porque não quer mais ser conduzido pelo Espírito Santo, porque hoje resolveu andar segundo a sua carne, segundo o seu Espírito. E essas pessoas estão sendo guiadas não pelo Espírito Santo, mas pela sua própria voz, pela voz do mundo. E nós já sabemos que o mundo jaz no maligno.
E quem está neste mundo, fazendo parte das coisas desse mundo, se torna inimigo de Deus. Mas quem é filho de Deus, escuta a palavra de Deus. Quem é filho de Deus, está ligado numa videira que é Cristo. E se essa pessoa está ligada à videira, essa pessoa precisa produzir bons frutos. E o lavrador, ele poda para gerar mais frutos. Então não somente dar frutos, mas permanecer dando frutos. Porque se eu estou ligado, conectado na videira, automaticamente eu preciso produzir frutos. Mas qual tipo de árvore nós estamos sendo? Aquela árvore estéril, ou uma árvore que produz, fértil? Qual tipo de árvore nós estamos sendo? Ou qual nós queremos ser? Ou que tipo de fruto nós estamos dando nas nossas ações e atitudes diante de Deus, diante da sociedade? Porque de duas uma. Se eu estou nessa terra e o Pai me escolheu, foi para um propósito: dar frutos. Então o propósito de uma árvore plantada, de uma figueira plantada, ela precisa entender que ela está plantada para gerar frutos, porque a sua natureza é de dar frutos ou não. Então a palavra de Deus vai nos ensinar que ali se encontrava uma figueira plantada. Só que essa figueira, ela não produzia frutos. E olha que essa figueira estava no tempo de dar frutos. Só que o dono da figueira foi procurar nela fruto, não achando, disse ao vinhadeiro: eis que há 3 anos venho buscar fruto nessa figueira e ela não produz. Corta. Por quê? Ela está ocupando um lugar inutilmente. Não tem porquê ela se encontrar aqui, porque ela não produz fruto. E não é porque ela é estéril, talvez está se fazendo estéril. Porque se o dono da vinha e da figueira foi procurar nela fruto, é porque a terra era boa, é porque tinha alguém cuidando dela. Tempo de plantar, tempo de colher e tempo de desfrutar aquilo que você plantou. Aquele tempo do dono da vinha, da figueira, era o tempo de desfrutar. Mas ele esperou mais um ano, porque eu acho que eu queria comer daquela figueira. Só que ele chegando lá não encontrou nada. Jesus, quando ele vier com seus anjos na glória, e há 2 tipos de pessoas: o joio e o trigo. Os que são férteis produzem bons frutos, e o joio, que é estéril. Tem pessoas que se falam de estéril, porque tem a vida, mas rejeitou a vida. Tem a palavra, mas não quer viver a palavra, porque é só ouvinte. Se dizem ser crente, se vestem como crente e até falam como crente, mas não são crentes. Quem são esses? O joio que o inimigo implantou. Judas falava como crente, eram
servo como um bom crente, entre aspas, servia como um crente, se vestia como um crente, porque eles eram parecidos, mas as suas ações, o seu coração não era de Deus, não era de Cristo. As suas obras eram obras más, e tudo aquilo que o homem plantar, isso também ele vai colher. E quando o Senhor vier para dar recompensa para cada um de nós, Ele vai chegar para o irmão Wesley e vai dizer assim: Wesley, abra sua mão. O que você tem a mostrar para mim? Quais são os seus frutos? Seus frutos foram os frutos dignos de verdade de um servo do Senhor? Joel, abra suas mãos. O que você tem a oferecer para mim? Papai, no grande dia, vai nos cobrar daquilo que tem nos confiado. Se uma vez a palavra do Senhor está em mim, e eu estou na palavra de Deus, e eu estou plantado junto aos ribeiros de água, que é a palavra de Deus, as minhas folhas não podem cair, não podem se secar, porque tem uma fonte de vida eterna que jorra, que é a fonte da palavra de Deus, que é a vida, que gera vida. Se eu estou plantado nessas águas da palavra de Deus, é necessário que eu preciso produzir frutos.